Irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Levítico. Nós, no último estudo, estudamos até o verso 21 do capítulo 7, e agora nós vamos dar continuidade a partir do verso 22. Então, Levítico, capítulo 7, vamos começar a partir desse verso 22. Vou fazer a leitura aqui. Diz o seguinte, vamos ler do verso 22 até o verso 27 de Levítico capítulo 7. Diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Levítico é um livro que nos traz muitos mistérios, que até mesmo à luz do Novo Testamento é difícil de nós entendermos. A questão do sangue é algo muito difícil de se explicar. Particularmente, é algo que eu não tenho tanta clareza do motivo. É claro, o sangue ele simboliza a vida, mas o sentido de não se alimentar é algo que não é algo explícito na Bíblia, não é explicado de forma clara na Bíblia. Então existem suposições, interpretações do motivo disso, porque o sangue não pode ser alvo do nosso alimento. Isso é algo que tem continuidade, nós sabemos, é algo que os apóstolos, a igreja de Jerusalém ali, quando estavam em reunião, decidiram, olha, é algo que tem que permanecer da lei. Lá em Atos capítulo 15. Então, quando nós olhamos para essa questão do sangue, nós devemos saber que é algo que continua, nós não devemos nos alimentar de sangue. Agora, e isso para mim tem um grande ponto para continuidade. Quando nós olhamos para aquele contexto de Atos capítulo 15, ele é dito que era para que... Vamos abrir em Atos, é mais fácil. Vamos abrir em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Aqui é usada uma terminologia que nos dá a entender que o motivo da continuidade de nós não nos alimentarmos com sangue é para que nós tivéssemos algum meio de comunhão com os judeus que não afastasse eles, porque era algo que eles eram muito apegados. Então, é um sacrifício que nós fazemos para termos comunhão com eles e ter uma comunhão de entendimento. E assim nós não temos uma mudança total e eles verem, isso daqui tem uma continuidade, dá a entender isso. Mas Atos capítulo 15, deixa eu ver se eu acho o versículo, é dito sobre as sinagogas, que era ensinado nas sinagogas. Não, deixa eu ver aqui. Eu acabei não marcando. Versículo 20. Isso, obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão. Versículo 20, eu vou ler na NVI, diz o seguinte: Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que lhes se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Esse pois traz o sentido de que essa questão da continuidade, nós não se alimentarmos de sangue, é o sentido de que naquele momento
era utilizado as sinagogas para pregar o evangelho. Então, quando eles estavam pregando o evangelho e eles estavam em comunhão ali com os judeus, ensinando os judeus, dá a intenção, a aparência, né, de que isso tem uma continuidade para trazer os judeus. Mas é uma interpretação, tá, irmãos? Não é uma certeza. Particularmente para mim faz sentido, mas não sei se faz sentido para os irmãos. Aí tem um outro ponto de Levítico aqui, voltando para Levítico capítulo 7, diz: o sangue e a gordura são proibidos para o consumo, aí, no sentido de comer. E a gordura traz um aspecto muito interessante, porque era proibido comer no sentido quando era algo oferecido a Deus, porque nós sabemos que a gordura do animal, ela era oferecida e era oferecida somente a Deus. Então, quando nós olhamos para algo que é consagrado a Deus, ninguém deve consumir, no sentido aqui que deve ser algo totalmente entregue a Deus, e o que é de Deus pertence a Deus, e nós não nos envolvemos. É nesse sentido que Levítico está apontando aqui. A proibição de comer a gordura e o sangue aponta para verdades que são centrais. A gordura era a melhor parte, na visão da época, do animal. Alguns não gostam de comer a gordura, mas na visão da época era algo que era muito rico. Então, era a melhor parte do animal. Então, o melhor tem que ser oferecido para Deus. Então, é a visão da época. Deus pega a visão da época, o que é melhor? O que tem de melhor no animal? Bom, é a gordura. Então, isso tem que ser para mim. Então, é o contexto da época que Deus está utilizando para simbolizar: o melhor tem que ser dado a mim. E aí, isso era inteiramente queimado no altar. Também junto com o sangue, usando um meio de expiação também. Esse sangue nós sabemos que aponta para Jesus, que nos purificou e nos salvou, e o sangue aqui tinha um propósito também de expiação, de purificação, e nós vemos que isso aponta para Jesus, para o ato que Jesus realizou na cruz. Mas também temos um ponto muito interessante, porque o sangue em si não tem um significado próprio, senão que o que Deus traz o significado para ele. O que eu quero dizer, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, verso 4, diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, quando nós olhamos para o sangue, é importante nós entendermos que o sangue, ele tem um significado porque Deus trouxe o significado para ele no momento. E quando nós olhamos para o sangue de Jesus, nós olhamos para um sangue puro. E por isso nós temos a nossa purificação. Mas quem traz o significado para o derramamento do sangue, trazer o perdão dos pecados, é Deus. Então, sempre quando nós olhamos para Levítico, nós olhamos para pontos que são muito interessantes, porque os atos em si, eles não trazem significados por si próprios, senão os que Deus traz a eles. Então é Deus quem purifica, é Deus quem perdoa, é Deus quem faz as coisas. E aí Deus traz o significado para esses rituais que são realizados aqui em Levítico. Sempre aponta para Deus. O sangue de touros e de bodes eram sombra da verdadeira substância que estava para vir em Cristo e ser completada de forma completa. Completada de forma completa é redundante, mas ser completada. Então, a lição aqui é que o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, é o meio definitivo e perfeito para a nossa expiação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Então, do verso 22 ao 27, é isso que eu vejo. Quero abrir para comentário para os irmãos, se tiverem dúvidas, pontos que chamam a atenção dos irmãos, fiquem à vontade. Sim, irmão? Às vezes, quando eu estou em algum lugar que tem uma cachoeira, tem uma placa assim, não entra. Ou então, quando a gente está numa trilha e fala assim, proibida em casa. Aí eu falo para ela, né? Se tem placa, é porque tem história. Se tem uma placa, é porque tem história. Vamos respeitar. Alguém morreu ali,
teve algum acidente, entendeu? Ele tem que respeitar esses. É que nem os IPIs, aqueles equipamentos de proteção, né? Das empresas. Quantos acidentes aconteceram para que as pessoas usassem aquilo? Quantas pessoas morreram para que chegasse aquilo? Mas tem pessoa que não quer usar, entendeu? Tem pessoa que não quer usar. Então tem que entender que as proibições de Deus não é porque ele quer cortar nosso prazer, não é? Porque ele quer nos privar de grandes perigos. Mesmo quando tem explicação. Você vê essas proibições, não tem lá explicação de tudo que aconteceu. Tem coisa que o ser humano, na época, talvez hoje pode ser explicado melhor, na luz de novas descobertas da ciência, né? Mas na época não tinha como. Mas se Deus ele falou, eu vejo assim, de tanta coisa importante que tinha no Velho Testamento, Deus colocou essa proibição de comer o sangue junto de proibição de moralidade sexual. A questão da moralidade sexual está claro para a gente quão pernicioso é. Mas nossa, é uma coisa tão boba, né? Sangue, né? Mas Deus colocou do lado. Fez questão de manter ali. Então já liga um alerta para mim, esse negócio aí. Não sei o motivo, não tem uma explicação, mas Deus ele não dá ponto sem nó. Se tem a placa, porque tem história. Né? Então eu vejo assim, irmão. Eu acho que as possibilidades que você colocou são pertinentes, pode ser, mas pelo menos para mim eu vejo essa questão assim. Quando Deus, nem tudo Deus explica para a gente, mas é para o nosso bem. Perfeito, muito bom, muito bom. Mais um comentário? Sim, irmão. Tem uma passagem muito importante que fala que a verdadeira comida e a verdadeira bebida é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eu recordo a passagem, estou procurando, mas não encontrei. É João 6. João 6, né? Muito obrigado. Então fala sobre que a verdadeira comida do sangue, né? Eu fiquei pensando aqui a respeito do sangue, o único sangue que nós podemos beber é o sangue de Jesus. Né? A ceia está aí hoje, vamos participar do sangue de Cristo, esse verdadeiro sangue. Né? Não outro tipo de sangue, conforme comidas também. Né? Cada um não, né? Mas acho que tem essa ordem de Deus que a gente tem que seguir. Para misturar as coisas. Ele tem que ser primeiro na nossa vida. Né? Exato. Não segundo. Não o sangue de Jesus, nós também tomamos sangue do animal, ou eu tomo ali um vinho, que para mim é um sangue, né, que eles falam que é o sangue de boi. Mas é isso que eu pensei. Muito bom, muito bem colocado. Sim, irmão? Sobre isso que o irmão colocou, né? Claro que essa questão de tomar o sangue, que isso é metafórico, é simbólico, né? Simbólico que Jesus falou. Mas mesmo que não for, você vai... sabe que o sangue de Jesus é perfeito, foi santo. Não tinha AIDS, não tinha doença sexualmente transmissível daquele sangue, né? Não tinha malefícios, né? É um sangue puro, perfeito. Né? Agora, teve a pandemia, né? De Covid. Uma das hipóteses que colocaram, né, de surgimento do vírus, porque as pessoas estão se alimentando de animais, tipo morcego, né? Uma feira lá, cachorro, e muitas vezes lá na China, eles não têm esse receio de comer esses animais, até usar o sangue desses animais em refeições. Isso é claro, assim, eu tenho irmãos que colocam isso, eu respeito. Eles falam assim, ó, Deus ele não colocou aquelas leis de Israel simplesmente por causa de hábitos de higiene, hábitos sanitários. Deus simplesmente colocou aquilo para mostrar santidade e as pessoas têm que respeitar eles. Eu não acho que as duas coisas são excludentes. Entendeu? Deus poderia ser simplesmente arbitrário, obedeça a ponta acabou, não tem motivo. Ele poderia fazer isso porque ele é Deus. Ninguém que vai poder colocar o cara no dedo no bolso de Deus e falar, você não pode fazer isso. Deus é soberano. Mas o que a gente sempre observa, que a gente costuma observar, né? Que Deus ama a humanidade, que Deus, ele é perfeito, ele não depende da nossa atitude para ser melhor ou pior.
ele é perfeito. E os mandamentos que ele coloca para a gente é para o nosso bem. E tem muitas coisas ali que a gente vê que Deus colocou, né, de lei para o povo de Israel, que posteriormente foi descoberto que eram coisas que são benéficas sim para a saúde. Umas coisas não é excludente. Eu acho que é errado você buscar os mandamentos de Deus simplesmente com ele só com o foco desta vida. Entendeu? Porque o próprio Jesus quebrou isso. Quando as pessoas estão colocando essa vida acima da honra de Deus, Jesus falou assim, ó, a comida entra na barriga e sai. Contamina de fato o meu pecado. Né? Então, assim, tem muita coisa que eu acredito que Deus ele colocou justamente para nos prejudicar fisicamente. Porque tudo irmão, tudo é um conjunto, a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, está ligado. Se você não cuidar bem da sua saúde, vai afetar seu espírito também. Vai afetar sua mente também. Né? Então, Deus, nós somos amparados do Espírito Santo. A gente não pode também ficar tendo atitudes, né, levianas que vão prejudicar a nossa vida. Porque Jesus vai restaurar o nosso corpo no último dia. Também, né? Então, assim, eu vejo muitas dessas proibições que a gente não entende, né? Sempre tem um porquê. Tem coisas aí acho que Deuteronômio que não tem sentido. Deus ele fala ali, você vai ter que deixar a terra descansar por um tempo. Deus vai dizer, não coloca numa parelha um jumento junto com um boi. Ele não explica por quê. Vou dizer uma coisa para vocês, se vocês forem pegar os passarinhos lá, pega um passarinho, mas não leve a mãe. Porque se vocês levarem os passarinhos e ainda se matarem a mãe depois de chocar, vocês não vão ter vida longa não, viu? Então ele não explica. Mas o bom entendedor, se Deus falou, eu vou respeitar, vai dar ruim. Perfeito. Bem colocado, né? Isso tudo até hoje eu acredito que é mais fácil para que a gente entenda, né? Desse versículo 24. A gordura do animal que morre por si mesmo e é dilacerado por feras pode servir para qualquer outro uso, de maneira nenhuma comer. Você pega um animal que está morto lá, vai, uma galinha, por exemplo, o cara tem um galinheiro, lá pode ver que uma galinha morta, o cara não vai consumir aquilo, né? Por que será que morre? Será que tem alguma coisa? Não vai consumir, né? Um animal, lá, a galinha escapou do galinheiro, apareceu morta fora do galinheiro, rasgada, trucidada, você não vai consumir. Hoje a gente tem entendido, nessa época, talvez o povo não tivesse, né? O público que, para que já também foi escrito, não tivesse entendido que a gente tem hoje, né? Talvez eles consumissem. Hoje a gente entende, olha, pode ser um animal selvagem que rasgou, tem doenças que ele tem que pode passar para a gente, né? Então é fácil para a gente hoje entender isso, talvez a época não, né? Bem colocado. Mais um comentário, irmãos? Sim, irmão? Sim. Sobre o sangue, né? Que é algo muito forte, né? Quando a gente vê alguém machucado, a gente se assusta. Né? Já percebeu? Se encontra alguém, o filho cai, machucou o sangue, sabe? Você já, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Algo que simboliza a vida desde o começo da vida, carinho, portanto, está mantendo o bebê, né? Deus está formando a vida da barriga da mãe, né? O feto para se desenvolver, e depois que sai da barriga da mãe, ainda continua o fluxo de sangue até parar o dia que Deus chama. Então é algo muito forte, simboliza a vida. Né? Claro, só pode ajudar o professor doando sangue. Você está uma atitude de amor também com a outra pessoa. Mas nessa questão de se alimentar daquilo que Deus fez lá desde o início, que Deus falou que não é para se alimentar. Então, melhor que não se alimentar. Não é só porque eu pensei. Bem colocado, irmão. Muito bom. Obrigado pelos comentários, viu, irmãos? Vamos dar continuidade, então, agora, a partir do verso 28 até o 38 de Levítico, capítulo 7. Obrigado pelos comentários, irmãos. Levítico capítulo 7, a partir do verso 28, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor no seu sacrifício pacífico.
trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e os de Arão, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos o direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor. No dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas gerações. Esta é a lei do holocausto, verso 37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Aqui nós vemos que as leis estabelecidas por Levítico aos sacerdotes, eles, primeiramente, trazem um ensinamento muito bonito, que muitas vezes pode ser pervertido. Quando nós olhamos para essa questão de que o sacerdote ele tinha direito sobre o que era oferecido, parte do que era oferecido, muitos olham como um favor, mas não é um favor. Aqui é usada uma linguagem muito forte no verso 34, que diz: porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, ou seja, ele pega das pessoas que estão oferecendo oferta e dá aos sacerdotes. Então, não é um favor que Israel está fazendo para os sacerdotes, mas sim um direito que os sacerdotes tinham. Era o salário deles, diante do trabalho que eles realizavam. Então, é realmente um direito, não um favor que Israel estava prestando pelos sacerdotes realizarem o trabalho. Então, a gordura queimada, ela também, aqui no altar, conforme a regra que Deus traz aqui, e também o peito diante do Senhor, tudo era manifestado no momento da oferta que estava sendo realizada ali. Agora, tem um ponto interessante também, que a coxa direita aqui é dito que era dada àquele que estava realizando o trabalho. Então, existiam outros sacerdotes, tinha Arão, tinha os filhos de Arão, mas quem recebia a coxa direita era quem estava realizando o trabalho. Então, a pessoa que está trabalhando, ela tem o direito de receber aquilo que ela está realizando, pelo que ela está realizando o trabalho. Então, esse princípio, ele também é reforçado no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 9. Aqueles que trabalham exclusivamente para o Senhor, eles têm o direito de receber o seu devido salário. Porque eles estão se dedicando sua vida a realizar esse trabalho. E nós temos a responsabilidade de ajudar, no caso, manter esses que estão realizando o trabalho. Então, é uma responsabilidade. Assim como Israel tinha a responsabilidade de produzir, porque se Israel não produzisse, não ia ter o que os sacerdotes comerem, né? Assim, não teria oferta. Então, era necessário que Israel produzisse, cuidasse ali dos animais e assim por diante,
levassem suas ofertas, e quando elas levavam a oferta, parte ficava para os sacerdotes. Infelizmente, nós sabemos que muito das ofertas que são oferecidas nas igrejas nos dias atuais, muito é movido para coisas que são incorretas, e as pessoas que realizam o trabalho são deixadas de lado. Isso é algo totalmente antibíblico, porque aqui nós vemos um princípio que está desde a antiga aliança, que o principal é, primeiramente, a oferta que é levada a Deus, então, a oferta a Deus, e depois, parte dessa oferta é levada para aqueles que realizam o trabalho de forma consagrada, de forma dedicada. Então, é uma responsabilidade que nós temos, que nós não podemos negligenciar. Agora, o outro ponto também é sobre a oferta pacífica que é dita aqui. Tudo é finalizado com alegria. Quando nós olhamos o verso 37, 38, quando o verso 37 cita várias ofertas, aí o verso 38 diz que o Senhor ordenou a Moisés no Monte do Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto. A comunhão com Deus era motivo de alegria, e eu vejo muito que o povo de Israel gostava muito de comer, aparentemente, porque a oferta pacífica não era somente o sacerdote que comia, mas aquele que estava oferecendo. Nós vemos muito no Antigo Testamento que eram oferecidas inúmeras ofertas. E se fosse oferta pacífica, eles tinham que comer de forma rápida. Então eu vejo que o povo de Israel, eles comiam bastante. Mas traz um significado muito interessante, que é a busca de comunhão com Deus. O se alimentar é como se nós estivéssemos, quando, por exemplo, nós temos algum momento em que nós, entre irmãos, nós vamos sair para comer uma pizza, é um momento de comunhão entre nós, que nós temos ali um momento de partilhar as coisas. Era um momento em que, quando eles estavam comendo, eles estavam ali sentados comendo, mas eles estavam partilhando esse alimento entre eles, o sacerdote, a pessoa que estava oferecendo, e também Deus. Então, é muito bonito esse sentido de comunhão, porque eu acredito que no tempo de Israel, o principal ponto de comunhão era o momento em que eles estavam comendo, e eu acredito que o significado de eles comerem ali juntos é esse sentido de comunhão mesmo, de acolhimento, é um momento de intimidade. Para quem gosta de comer, bom, acredito que traga um significado ainda maior. Eu sou um pouco suspeito que o comer eu acho um pouco entediante, né? Mas cada pessoa tem o seu gosto, né? Tem gente que não gosta de dormir, eu já gosto de dormir. Então, aqui o povo de Israel, eles tinham esse significado do se alimentar, de ter comunhão entre eles, ter comunhão com Deus através do alimento. E o altar era uma antecipação da comunhão perfeita que vai haver na nova criação. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 25, versos de 6 a 9. Isaías capítulo 25, versos de 6 a 9. Olha que bonito, irmãos. Isaías 25, versos de 6 a 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Trará a morte para sempre. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos.
e nos alegraremos. Aqui traz uma linguagem que pode nos causar estranhamento quando ele fala de gorduras, de vinhos velhos e assim por diante, mas o sentido aqui é de trazer a comunhão que vai haver entre todos com Deus, todos que pertencem ao povo de Deus e Deus, através justamente dessa linguagem de comunhão através do alimento. Então, nós vemos aqui que realmente essa questão de se alimentar traz significado de comunhão com Deus, traz significado de comunhão com o povo de Deus, entre o povo de Deus. Então, acredito que seja isso, irmãos, os principais pontos que eu vejo aqui do verso 28 até o 38. Se os irmãos tiverem um comentário que chama a atenção desses versos 28 até o 38, fiquem à vontade. Eu achei interessante, né, que a oferta também, o 37 fala que era a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Então a oferta era pelo pecado, né? A culpa, tudo consequência do pecado. Porque quando acontece o pecado, a culpa, mas essa oferta era destinada para isso também, né? Então, a oferta para o Senhor, mas também para o povo também se reconciliar com Deus. É isso. Perfeito, muito bom. A gente vê diferentes ofertas que eram realizadas, mas elas apontavam para a oferta que Cristo realizou, que nos traz justamente o perdão dos pecados, o perdão da culpa que tínhamos, como o irmão comentou ontem, das ofensas que eram realizadas, das desobediências que nós realizamos. Então, é muito bonito isso, realmente. Muito bom, irmãos, muito bom. E depois até foi dito ontem, né? Isso. O primeiro casal lá, eles puseram folhas, né? Mas a coisa errada é esconder, né? Porque o pecado talvez traz alguma microsatisfação ali no momento, né? Enganatória e tudo e tal, mas depois traz a vergonha. Você vê o tamanho da lambança que você fez, né? Aí eles cozeram folhas para se cobrir, perceberam que tinham feito uma coisa absurda, que não deviam e tal. Cozeram folhas para se esconder de Deus. Eles não queriam se mostrar mais. Eles tinham algo a esconder, né? A oferta agora aqui diante dos sacerdotes, dos sacerdotes, para resolver aquilo com Deus, eles tinham que trazer vários tipos de ofertas diferentes. Para mostrar, olha, eu pecado nesse tipo, eu fiz o pecado nesse tipo também, eu fiz essa oferta desse tipo de pecado, eles tinham que se mostrar. Né? Não adianta tentar esconder. Né? Você tinha que mostrar o tipo de oferta que você trazia por causa do tipo de pecado que tinha sido cometido. Né? É uma forma também de sinceridade diante de Deus que você me ofereceu o sacrifício. Interessante esse texto. Né? Sim, muito bom, irmão. Então, nós vemos que as coisas em Levítico, os ensinamentos em Levítico, elas não finalizam, elas não terminam apenas na adoração, no perdão, mas elas trazem muito significado. Quando nós olhamos para o capítulo 6, nós vemos o fogo contínuo, mostrando a presença contínua que deveria ser buscada de Deus, o alimento sagrado, que era uma santidade que era comunicada ali, a justiça das porções. Nós vemos que como a comunhão era bem ordenada em inúmeras regras. Então as coisas de Deus, elas não devem ser desordenadas da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer. Nós vemos a questão da mesa aqui, a questão da alegria, da comunhão com Deus, então, e também entre o povo de Deus. Então traz inúmeros ensinamentos, e Levítico, conforme nós vamos ver nos próximos versos, ele acaba trazendo muitos ensinamentos para os nossos dias, e muitas vezes entendimentos errados. Nós falamos no estudo passado sobre a questão da aliança, que é dito aqui também nesse contexto aqui de 27 ao 37, também é citado o perpétuo. Então, quando nós olhamos para Levítico, nós vamos bater com muitas coisas que, infelizmente, nos dias atuais são distorcidos. E aí nós vamos entrar agora nos próximos versos, quando nós olharmos para a questão de ser ungido.
E aí nós vamos ter ensinamento, porque infelizmente nos nossos dias atuais existe ainda muitas igrejas que realizam a unção de forma literal, pegando óleo e realizando a unção. Então, nós vamos passando por Levítico e nós vamos vendo alguns ensinamentos que é importante sempre nós olharmos à luz do Novo Testamento e como o Novo Testamento trata essa questão. Como o Novo Testamento, ele traz essa questão para como nós devemos realizar nos nossos dias atuais ou não realizar. Nós vamos ver adiante também a questão do sábado, das festas. Então, tem muitas coisas em Levítico que nos traz ensinamento. E agora, no capítulo 8, vou agora iniciando o capítulo 8 de Levítico. Primeiro ponto que me chama a atenção nesse capítulo é que nós vamos ver a frase como o Senhor ordenou inúmeras vezes. No verso 4, no verso 5, no verso 9, no verso 17, no verso 21, repete muitas vezes como o Senhor ordenou a Moisés. As coisas, elas... É como se fosse uma aula de educação física, e normalmente os alunos de educação física, eles gostam de só ir para a quadra, né? Não gostam da parte teórica. Gostam só de ir lá jogar o futebol, jogar a queimada, mas o professor tem que passar as regras do jogo. Então, até então, Deus está passando as regras. Olha, como que vocês vão fazer? Como que vocês vão realizar essa adoração? Agora que as regras foram passadas, as leis foram passadas, vamos partir para a prática. Vamos ir para a quadra e começar a praticar como deve ser praticado. Já temos as regras na mão, já temos as leis em mãos, agora está no momento de... Mas é muito importante porque nós devemos, primeiramente, olhar como deve ser feito, para nós realizarmos da forma correta. Porque as coisas de Deus não devem ser da forma que nós queremos, mas é como é dito aqui, como o Senhor ordenou, no caso aqui, a Moisés. É repetido inúmeras vezes nesse capítulo. Como o Senhor ordenou a Moisés. E eles iam realizando como o Senhor ordenou a Moisés. E quando chegar lá no capítulo 10, quando as coisas não são realizadas como o Senhor ordenou, nós vamos ver uma crise. Aí nós vamos ver realmente um problema gigantesco acontecendo. Quando as coisas fogem de como o Senhor ordena, aí nós temos um grande problema entrando em questão. Aí vem um grande ensinamento de Hebreus capítulo 5, verso 4, que diz o seguinte: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, até mesmo o Novo Testamento evidencia essa questão. As coisas, elas devem ser realizadas como Deus ordena, e nós não devemos pegar honra para nós, porque a honra está em Deus e Deus que mostrou como que nós fazemos. Não somos nós. Deus que ordenou e trouxe a luz. Agora, com luz, nós apenas andamos no caminho que Ele revelou. A honra não está em nós, mas em Deus que revelou esse caminho. E assim nós devemos nos submeter ao serviço e à execução como o Senhor ordena. Agora, capítulo 8, nós vamos ver essa consagração, dedicação dos sacerdotes, do povo de Deus. No capítulo 9, nós vamos ver a mediação em ação, a manifestação da glória de Deus. E agora nós vamos olhar para a prática mesmo. No capítulo 10, vamos ver a crise, o juízo de Deus se manifestando diante de algo que não foi realizado como Ele ordenou. Capítulo 8, irmãos, versos de 1 a 12, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Verso 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Verso 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse.
Olha a ênfase. E fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água, vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto, e pôs sobre ele, e sobre peles também pôs sobre ele a ístula sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal, e ajustou com ele. Depois lhe colocou peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra a sua parte dianteira pós a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele e o consagrou, e tudo que havia nele e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar sobre todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrar. A escolha de Arão é muito interessante, porque nós sabemos que Arão ele foi escolhido como uma pessoa que ajudaria a Moisés. Nós estamos passando pelo livro de Êxodo e nós vemos essa negação de Moisés por conta de uma dificuldade de fala, ou que ele fala que tem dificuldade, nós não sabemos se era uma dificuldade real, uma desculpa dele, mas de qualquer forma, Deus escolhe Arão para que Arão fale, para que ajude Moisés. E diante dessa escolha, nós vemos no decorrer da história Arão falhando, assim como Moisés também falhou. E para realizar esse trabalho, apesar de haver falhas, nós vemos que Deus capacita. Nós sabemos que Arão foi uma pessoa que cedeu ao medo e liberou o povo à adoração do bezerro, à construção do bezerro. Mas depois disso, nós vemos Deus qualificando Arão e trazendo Arão para realizar um trabalho de extrema importância, que é o trabalho sacerdotal. Então, Deus, com o decorrer do tempo, vai capacitando, mesmo pessoas que são falhas, mesmo pessoas que não são perfeitas, como todos nós não somos perfeitos. Então, a escolha de Deus, ela nos ensina muito, mostrando que Deus não escolhe pessoas perfeitas, nenhum de nós somos perfeitos. E todos nós necessitamos ser capacitados, qualificados por Deus. E Deus nos capacita quando nós buscamos Ele. Então aconteceu isso com Arão. Arão teve falhas muito grandes, mas Deus escolheu ele para realizar esse trabalho. Agora, quando nós olhamos o contraste de Arão com Jesus Cristo, nós vemos um contraste muito grande. É um contraste que Hebreus traz. Nós estávamos estudando Romanos, vimos o contraste de Adão com Jesus. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 7, nós vemos o contraste entre Arão, que era o sacerdote, e nós vemos o contraste com Jesus. Jesus, um mediador perfeito. Arão, um mediador falho. Então, o primeiro ponto aqui é que nós vemos a necessidade de purificação. Era necessário um banho, uma lavagem. E aí sim eles se vestiam. Uma purificação era necessária. E nós sabemos que nós somos purificados por Cristo, como é dito em Efésios capítulo 5, verso 26. A ordem da purificação pela água, nós vemos depois o revestimento das vestes, no caso. Nós vemos a unção através do óleo e a expiação através do sangue. A conclusão aqui é que a pureza ela surge através de eles realizarem esses trabalhos de purificação, de se vestir. Mas aí vem um ponto muito interessante que é o da unção. Eles eram ungidos com óleo. O óleo da unção aqui era um óleo sagrado. O que é a unção? Pode ser algo que é difícil, mas é no sentido de consagração, no sentido de dedicação. Aquilo que era ungido era dedicado para o Senhor. Então, quando nós vemos unção nas Escrituras, nós estamos olhando para um momento em que
aquilo que está sendo ungido está sendo consagrado, está sendo separado para Deus. Então, nós vemos a unção dos sacerdotes. É a unção, é a separação dessas pessoas que estão sendo ungidas para Deus, exclusivamente para Deus. Quando nós olhamos o altar sendo ungido, aquele altar vai servir somente para o trabalho do Senhor. Mas isso traz um ponto muito interessante aqui, que é a unção normalmente era feita aos sacerdotes, como nós olhamos para Levítico. Lá em 1 Reis é dito sobre profetas e também reis, quando nós olhamos, por exemplo, para Davi. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele é um ungido, porque ele é o rei, ele é o sacerdote que intercede por nós, ele é o profeta que vem para falar do Pai, segundo a vontade do Pai. Então, Deus, ele pega essas 3 pessoas que eram ungidas e converte em uma que é Jesus Cristo. Jesus é o único necessário para nós alcançarmos essa purificação, essa mediação. Na próxima oportunidade, irmãos, eu quero ver com os irmãos essa questão da unção, porque nós sabemos que nós agora não temos essa unção literal. Lá em 1 João, caso os irmãos queiram marcar ou ler depois, 1 João capítulo 2, verso 20 e 27, nós vemos que nós somos ungidos pelo Espírito, não mais por óleo. E quando nós olhamos para Tiago, que é o que eu lembro, que eu tenho em memória, que é o único que fala de realmente unção de forma literal, no sentido de óleo, né, de usar óleo, nós vemos num contexto algo que era no sentido de oração, aqueles que intercediam em oração para a cura daqueles que estavam doentes. Então, não temos mais esse significado de unção de forma literal, de pegar o óleo, derramar o óleo para consagração, para dedicação a Deus. Agora nós somos ungidos pelo Espírito. Somos dedicados a Deus através do Espírito e não mais através do óleo. Irmãos, agradeço pela oportunidade, que Deus nos abençoe.